Você também acredita que só merece amor quando não erra, não pede e não precisa de nada? Passamos a vida inteira mostrando só uma versão editada de nós mesmas, a que não comete erros, não depende de ninguém, finge não precisar de aprovação, quando na verdade é tudo o que mais imaginamos que precisamos, pois aprendemos um cálculo quase matemático: perfeição igual aprovação mais pertencimento. Esse cálculo provavelmente surgiu do nosso ambiente de infância e das pessoas que faziam parte da nossa vida naquela época, com incentivos, agrados e aprovação quando éramos boas meninas, as bem comportadas, que não davam trabalho e obedeciam sem questionar. Ainda que não fosse falado diretamente, nosso ego, muito astuto, aprendeu que aprovação era sinônimo de amor e pertencimento. Assim, seguimos pagando qualquer preço para colher esses benefícios. E parte desse preço, geralmente, era esconder qualquer vulnerabilidade, evitar tudo o que pudesse soar como fraqueza, como excesso ou ainda imperfeição. Trajadas com a armadura da bem comportada, não percebemos que ela também nos protegia da intimidade real, pois o medo de sermos vistas por inteiro, de que alguém percebesse que lá no fundo talvez ainda não estivéssemos tão bem resolvidas, acabou nos afastando ou tornando ainda mais difícil aquele mesmo pertencimento que tanto desejamos. Pode ser ainda que quando alguém se aproxima de verdade da gente, experimentemos um pânico. E se essa pessoa enxergar o que tem debaixo da minha fachada de perfeição, hein? E se ela for embora, não quiser ficar? Hoje, chegando a lua nova em Câncer, ao arquétipo da anciã e a quarta casa astrológica, a gente vai entender as raízes desse pavor que a gente tem de sentir vergonha e o quanto a própria vergonha prospera enquanto se mantém escondida dentro de nós. É o momento simbólico de descer as raízes emocionais mais antigas, aquelas plantadas antes mesmo de compreendermos o que era vergonha, e com atitudes de lobas maduras que estamos nos tornando, percebermos que não somos mais crianças desconfiadas ou relutantes e que agora temos muitos instrumentos que podem nos ajudar a chegar bem mais longe do que a gente chegou naquela época. A isso, esse episódio ainda vai trazer a sabedoria contida no livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, da pesquisadora e palestrante americana Brené Brown, que nos ensina que existe uma travessia de 3 passos: coragem, compaixão e conexão, que nos tira do esconderijo da vergonha e nos leva até uma versão de nós que não precisa mais se provar para merecer amor e vida plena. Ainda temos um jogo surpreendente de tarô que vai nos ajudar a desenvolver e compreender esses 3 Cs. E como sempre, vamos amarrar tudo ao final com uma carta do deck vermelho da Avancian, do Oráculo das Lobas. Bem-vindas ao início de mais uma alunação aqui no Ser Lunática e bora plantar as sementes que vamos colher pelas próximas 3 fases lunares, como sempre, juntas. A luz que volta a brilhar depois de 3 dias de recolhimento é a luz da lua nova, o período regido pelo arquétipo da anciã, aquela que nos traz a sabedoria de quem já viveu, já experimentou vergonha o suficiente para saber que, apesar de terrível, ela não manda a gente de arrasta, não. Esse é o arquétipo que não corre atrás de aprovação, que sabe seu valor e que esse valor não depende de estarmos impecáveis, apesar de tudo que nos diz a cultura patriarcal na qual vivemos. A luz a velha sábia, aquela que navega as correntes contraditórias da cultura sem se afogar nos comandos sociais que muitas vezes são ambivalentes. São coisas mais ou menos assim que a gente escuta pela vida. Seja forte, mas não forte demais para não assustar os homens. Coloque limites que te protejam, mas seja agradável enquanto você está fazendo isso. Se precisar mesmo contrariar alguém, tá bom, até pode fazê-lo, desde que seja com toda a educação e a classe jamais levantando a voz. Demonstre que precisa de afeto, mas não seja carente demais. Ah, quantas vezes na vida a gente já ouviu isso, né?
E é bem fácil a gente ir se afogar nessas correntes agitadas. Porque como? Como atingir esses ideais de uma perfeição que é completa e absolutamente inexistente? Impossível. Então, ainda bem que a gente pode emprestar da anciã a capacidade de olharmos para as nossas próprias sombras sem sair correndo e mais, sem achar que o peso dessas cobranças absurdas é algo que só acontece com a gente. Isso aí é cultural, acontece com todas as mulheres do planetinha. Então, para responder a uma eventual questão que pode surgir, do tipo, ok, e o que a gente faz agora depois que a gente enxergou tudo isso? Nós temos, além da psicologia, astrologia, o tarô e o oráculo das lobas que a gente sempre traz aqui, o livro Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, da Brené Brown, para nos ajudar a navegar através desta armadura de suposta perfeição, que serve, na verdade, para esconder a vulnerabilidade e encarar a sensação de vergonha com coragem, compaixão e conexão. Vamos começar a fazer isso a partir, então, da quarta casa astrológica e o fundo do céu. Câncer, na linguagem simbólica, fala de memória emocional, do pertencimento e do que a gente considera que seja o nosso lar. A quarta casa é o território das raízes da família, da fundação psíquica que construímos antes mesmo de termos linguagem para nomear o que a gente estava sentindo. Quando essa lua nova acontece no fundo do céu, no ponto mais baixo e mais íntimo do mapa, ela pede que olhemos exatamente para essas raízes. E é ali, nesse chão emocional mais antigo, que muitas de nós aprendemos a lógica que a Brené descreve tão bem. Que o amor tinha condição e a condição era não mostrar certas partes de quem somos. Se aqui nesse episódio do Ser Lunática a gente está trazendo a persona agradadora, a menina boazinha, a bem comportada, para ilustrar essa adaptação que a gente pode ter criado a fim de merecer amor, lá na Roda das Lobas, o podcast TML, nós já tivemos 2 portais da quarta casa e câncer, que já estão disponíveis. A gente acabou modificando um pouco, trazendo aí os arquétipos da inocente e da órfã. E quando a gente foi analisar a sombra, a gente falou da rebelde cínica, da rebelde. Então, eu convido todas que quiserem se aprofundar ainda mais o conhecimento desta fase, a atravessar esses portais, assistindo lá a playlist Podcast TML aqui no canal. Também tem disponível no Spotify e eu vou deixar no final desse vídeo 2 links para vocês acompanharem o portal 7º e 8º portais de câncer, tá? Mas não corre lá, ainda não, pois seja como boazinha ou rebelde, o que enxergamos é uma persona, o que a gente cria, então, é essa armadura, essa parte adaptada que não está em conexão com o self e por isso vive sem qualquer plenitude. No território da quarta casa, então, encaramos esse espelho emocional e concluímos que as mesmas raízes que podem ter sido a causa da adaptação demasiada, se vistas por um ângulo diferente, podem se tornar a base com a qual nós construímos uma identidade mais autêntica, aquela que consegue conectar razão e self. Outro paralelo com a roda das lobas aqui. Lá a gente aprofundou as características do self com a lição do Dr. Richard Schwartz, né? O criador do IFES. E o Dr. Richard, ele traz os 8 Cs do self. E a gente fez lá na Roda das Lobas, inclusive, um ritual para a gente tentar desenrolar aí essas características nossas, que vai durar 8 dias. Então, esse ritual ainda está acontecendo. Eu estou fazendo eles com vocês nos stories e aqui no canal, nos shorts, tá? Então, convido todo mundo a participar, salientando que não tem fase do ano para fazer isso, tá? Você pode começar a fazer em qualquer momento, ainda que o Sol não esteja mais em Câncer, nem a Lua, enfim, a gente pode seguir desenvolvendo essas características do self. E se você quiser por escrito, né? Todos os dias do ritual a gente tem uma frase âncora e um gesto. Então, se você quiser isso por escrito, deixa um comentário aqui pedindo que eu mando o texto para vocês.
Aqui no Ser Lunática, nesta alunação especial em Câncer, né? Eu decidi que seria mais proveitoso. Então, em vez da gente continuar repetindo os 8 6 que a gente está fazendo lá na Roda das Lobas, que a gente abraçasse o que nos diz a Brené, que traz aí um resumo, né? Não sei quem publicou primeiro, mas a Brené, ela nos traz um resumo dessa teoria usando 3 Cs: coragem, compaixão e conexão, como o antídoto que nos leva a perder o pavor da tão temida vulnerabilidade. Nos leva a deixar de ver vulnerabilidade como fraqueza e perceber que, na verdade, ela é uma fortaleza que vai surgir através do aprofundamento das nossas raízes. Lobas autênticas, percebemos que as máscaras podem até ter sido úteis e importantes em determinados momentos da vida, mas que acabaram se tornando obsoletas à medida em que conseguimos bancar ser quem somos. Com a ajuda da anciã, a sábia, que habita o terreno fértil da lua nova, a gente compreende os padrões da quarta casa e o jeito de agir de Câncer. Então, temos instrumentos para fazer isso. E como se ainda não fosse suficiente, vamos trazer aqui também o tarô com um jogo surpreendente nessa semana e uma carta para cada um dos 3 Cs da Brené. Vamos acompanhar? Eu achava que isso só acontecia comigo, a Brené mapeou, após 6 anos de pesquisa e milhares de mulheres entrevistadas, que aquelas que eram mais resilientes às situações de vergonha eram as que já tinham percebido que ter um comportamento julgado socialmente errado é muito diferente de ser uma pessoa errada. Comportamento e capacidade são degraus daquela pirâmide de níveis neurológicos que a gente já falou várias vezes aqui no TML, vocês estão ligados? Eles estão aí em níveis mais baixos. Então a gente começa com o ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, para daí a gente chegar na identidade e lá no topo, no legado, né, no propósito de vida. Então, cara, quando a gente fala eu sou fracassada, ao invés de eu cometi um erro, a gente está ancorando aí, como é que diz? Ancorando não, a gente está jogando para cima essa vergonha para um nível de identidade. Ela sai da fase do comportamento e vai quase lá no topo no nível de quem nós somos. Então a gente tem que ter muito cuidado toda vez que a gente sai por aí falando eu sou isso, eu sou aquilo, né? A gente vai se perceber recaindo nessas crenças. E aí a gente precisa, mais do que nunca, desenvolver esses 3 Cs que a Brené resume em coragem, compaixão e conexão. Então é sempre eu cometi um erro, não eu sou errada. Eu talvez não soube fazer aquilo e fracassei, não eu sou fracassada. Combinado? Vamos mudar o nosso vocabulário e nomear as coisas como elas têm que ser nomeadas. E aí a gente chega no nosso jogo de tarô. Eu joguei pedindo que o tarô nos enviasse um arcano para cada uma dessas características e a resposta foi surpreendente, cara. Foi babado. Não esperei que fosse mais complicado fazer essas conexões, mas as conexões saíram, viu? Porque as cartas não foram assim óbvias ou fáceis de interpretar no contexto deste episódio, não. Mas vamos lá entender e tirar uma lição desses paralelos surpreendentes. Primeiro C de coragem. Olha quem veio. Olha o que o tarô nos trouxe. O deck Waite-Smith nos trouxe o arcano 16. A torre. A terrível torre. Na imagem aqui desenhada pela Pamela Coleman-Smith, nós temos uma torre muito alta, feita aí aparentemente de cimento, né? Claramente construída por mãos humanas, não natural, que é encimada por uma coroa. Essa torre está sendo atingida por um raio que arremessa longe não só a coroa da ostentação, como as 2 figuras humanas e bem vestidas que voam em direção ao chão. Não é à toa que essa imagem impressionante é temida. Mas, compreendendo a profundidade dos arcanos e seus potenciais de luz e sombra, nós, lobas aqui, não tememos a torre, acabamos reverenciando-a, por que não?
Sabemos que quando ela aparece, uma mudança brusca, rápida e necessária está em ordem. Nada será como antes. E era do que a gente precisava para encarar essa verdade libertadora, né? Coragem. Porque, gente, a torre vai ser atingida de qualquer jeito. E aí a gente tem duas opções: cair, não levantar mais, ou talvez nos jogarmos da janela, levantar e sacudir a poeira. A torre representa a queda da estrutura que já não se sustentava. A verdade. Que já não sabe, não era mais a verdade que estava sustentando essa torre. Por isso que ela tem que ruir. A gente pode até dizer que ela era um tipo de gaiola dourada, né? A gente usa bastante essa expressão aqui no TML, onde uma identidade aparentemente bem sucedida foi construída, mas que podia muito bem se sentir vazia por dentro, acometida de uma profunda insatisfação que muitas vezes não sabia nem nomear, ou que não era externado por medo de julgamentos alheios, externos. Quem aí nunca sentiu vontade de reclamar de alguma coisa, fez e acabou ouvindo assim: ai, mas você tá reclamando do quê? Você já tem tudo? Esse comentário, que não contém simpatia ou empatia, é um dos motivos pelos quais muitas vezes a gente cala a nossa insatisfação, até que ela se somatiza numa doença física e aí a gente é meio que obrigada, né, as circunstâncias a fazer aí uma descida iniciática para um novo ciclo, uma nova fase na nossa vida. Então, aqui no TML, não mais. Com liberdade de expressão e coragem de trilhar o caminho do autoconhecimento, a gente lança a mão da sabedoria dos arcanos para compreender que a coroa que cai é a fachada de perfeição que construímos para sermos aceitas. Haha, já estava na hora. Coragem, na definição da Brené Brown, vem do latim cor, coração. Significa contar a história de quem somos com o coração inteiro. Então, a torre vem para nos impulsionar ao primeiro golpe de coragem. A fachada precisa cair para que a gente possa ser vista de verdade, por nós e pelos outros. A carta, então, Lupitas, não vem para assustar de jeito nenhum, mas para nos convidar a parar de reforçar a falsa estrutura. Vamos deixar que ela caia, mesmo se a gente estiver com medo. Segundo movimento depois da coragem é o da compaixão. E eu confesso que eu levei um tempo para compreender como o arcano menor do 2 de paus iria se encaixar nesse contexto. Esta imagem nos mostra uma figura masculina no alto de uma muralha. Ele segura o mundo nas mãos, observando o horizonte entre os dois bastões fincados no chão. É uma cena de decisão de alguém que tem o mundo nas mãos, mas precisa escolher para onde caminhar. 2 de paus fala do momento em que escolhemos entre continuar no julgamento de nós mesmas ou nos oferecer o mesmo cuidado que ofereceríamos a um ente querido, a uma amiga. Compaixão, na definição da Brené, exige que primeiro sejamos gentis conosco mesmas. E quando eu li isso, a metáfora que veio à minha mente foi a de um cálice que vai ficando cada vez mais fundo, cada vez maior, toda vez que ele é preenchido com compaixão. Então, vamos pensar assim: se a gente consegue estender aos outros só aquilo que temos, que somos, só conseguimos levar alguém até o ponto onde nós mesmas já chegamos, já caminhamos, então a prática da compaixão vai se tornar mais fácil e mais forte a cada vez em que, em vez de nos julgar, de achar que nós somos a sombra, o erro, o problema, compreendermos que comportamentos e capacidades não são identidade e que eles podem ser modificados e evoluídos. A figura, então, no topo da muralha, decide olhar para dentro antes de decidir para onde ir. É sobre escolher a compaixão no lugar da autocrítica todas as vezes que a vergonha nos visitar. Agora, o babado mais forte dessa tiragem, o último C vem acompanhado pelo último arcano que eu imaginei que fosse sair quando a gente pensa em conexão. Ah, tcharam! O arcano 13,
a morte. Vamos aproximar bem aqui para vocês verem esta imagem tão apavorante que mostra um cavaleiro esqueleto sobre um cavalo branco, carregando uma bandeira, uma rosa branca. Atravessa um campo, um cenário onde figuras em diferentes posições sociais se curvam ou caem diante dele, enquanto o sol nasce ao fundo entre duas torres. Tem muita coisa para a gente observar nessa carta, muita mesmo. E sempre é importante salientar, Lupitas, o arcano da morte não fala sobre morte física, literal, mas sobre transformação. Fins simbólicos de fases, identidades que já cumpriram seu papel, ok? Ao contrário do que vocês vê no cinema por aí, não é sobre morte literal, tá? Então, quando a gente olha para essa carta, se depara com ela no jogo, a maioria de nós foca atenção na terrível caveira de ossos, nos corpos caídos, no que pode parecer um chão de batalha. E nessa figura aqui, ó, com vestes sacerdotais, que parece clamar por uma misericórdia que não vai receber. E a gente acaba julgando tudo isso muito terrível. Questão maior aqui, eu acredito que seja, ela vem da cultura judaico-cristã que nos ensinou a enxergar a morte com uma condenação, um final perpétuo, né? Mas o tarô, apesar de utilizar o tarô deck, né, o deck Waite-Smith principalmente, apesar de utilizar muitos símbolos da tradição judaico-cristã, nessa carta ele nos traz a morte portando uma bandeira que tem uma rosa branca, simbolizando a pureza de intenção em meio à transformação. Se a gente olhar com mais atenção, vai reparar que o campo aqui embaixo é verde, muito fértil, tem muita água. E até mesmo que um barquinho, ó, a vela vermelha, passa lá atrás no rio. Quem sabe levando aquela figura, né? Que estava lá no 2 de paus parado e que finalmente decidiu, depois de mergulhar em si mesmo, para onde queria ir. Nós temos um morro muito alto e em cima dele o sol nasce entre duas torres, ó, bem aqui. Mostrando que depois da transformação, de escolhermos a conexão com algo maior que nós, ou até mesmo a conexão interna e com os outros, o que resta não é vazio, não. É renovação de energia vital. Lupitas, cremos que esse arcano surgiu neste paralelo para nos ajudar a compreender que, ao atravessarmos a compaixão e a coragem, a gente chega, enfim, no lugar onde podemos ser vistas sem edição, sem persona, sem armadura e ainda assim pertencer. E isso é muito lindo, né? E é exatamente neste ponto de chegada que o Oráculo das Lobas vem para coroar tudo que a gente falou até aqui com uma carta que fala diretamente sobre o que existe debaixo da nossa superfície. A carta está aqui. Ela é a carta do discernimento. Chegamos então à parte vermelha do deck da anciã, a vovó loba, aqui no nosso oráculo. Ela simboliza o período menstrual, a lua nova, e nos traz, então, no discernimento, a seguinte mensagem: veremos além da superfície, nas raízes do nosso próprio ser. Atravessaremos qualquer obstáculo até alcançar o que é ideal. Depois de renascermos da escuridão com a lua nova, reforçarmos as raízes emocionais na quarta casa, derrubarmos a torre da fachada perfeita com coragem, escolhermos compaixão no lugar de julgamento e nos conectarmos com o que há de humano e divino em todos nós e nos outros, nós chegamos aqui no discernimento, na capacidade de ver além da superfície. O discernimento, a vovó loba que está aqui sentadinha, pleníssima, não nos pede que sejamos duras com o que a gente eventualmente encontrar quando a gente mergulhar profundamente nas nossas raízes, nas nossas memórias emocionais.
Ela pede que enxerguemos com clareza, sem a distorção da vergonha, o que realmente somos por baixo dessa edição. Uma imagem constante, reconstrução, uma identidade que evolui, queira deusa, até o fim. É com esta clareza que seguimos atravessando qualquer obstáculo até alcançar aquilo que é autêntico. Não aquela perfeição impossível, inalcançável que a cultura nos mostra, nos pede, nos cobra. Não, não. Isso aí é só para fazer surgir, existir vergonha. O que a gente busca durante essa caminhada de evolução, de reconstrução, de identidade, é viver a inteireza que a conexão permite. É assim que a gente corre com lobos. Este foi o episódio da primeira fase desta alunação em câncer, né? A primeira de 4 fases. Então a gente ainda tem mais 3 luas para desenvolver o que é plantado nessa lua nova. E a gente já está de olho na próxima semana, quando a gente vai deixar de lado o silêncio das raízes, aqui a introspecção profunda da quarta casa e da anciã, e vamos partir para a intensidade da crescente da donzela que vai vir em Escorpião, também acompanhada do trânsito de Mercúrio, que estará deixando a retrogradação em Áries. Ufa! A confusão de comunicação está com os dias contados. Olha que beleza! Então a gente vai falar sobre o que acontece quando a gente para de revisar o passado e ganha coragem para agir de novo, sem esperar permissão externa, viu? Eu renovo o convite, então, a vocês para acompanharem lá a Roda das Lobas, o podcast TML, onde a gente está analisando aí a trajetória do Sol pelas casas astrológicas durante um ano. E lá a gente já terminou o portal de Câncer, tá? Então, os portais 7 e 8 já estão disponíveis na playlist aqui do canal e lá no Spotify. E a gente já está aí preparando, acendendo o fogo criativo de Leão. Se esse episódio te ensinou alguma coisa legal, se ele ressoou aí com algo que você está experimentando na sua vida, deixa um comentário aqui embaixo, dá aquela força, o like, o encaminhamento para aquela colega que também está precisando aí desenvolver a loba interior. E talvez me contar aí qual das 3 cartas do tarô do nosso jogo mais te surpreendeu, hein? Será que você aprendeu algum significado novo sobre elas que você ainda não sabia? Conta para mim que eu vou adorar saber. E fica também o convite para vocês, se quiserem fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, é o grupo silencioso, que chama Entre Luas e Lobas, onde um dia antes da alunação, como aqui nos episódios do Ser Lunático, eu envio uma mensagem do arquétipo da semana, um pequeno ritual e uma frase âncora que chega diretamente do autoral Planejador Cíclico das Lobas para vocês. Então, tem link para tudo aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê por aí nas redes do projeto. Um beijo!